Bom dia. A gente vai começar agora, a gente está entrando ao vivo. A gente sempre, né, o Instagram leva alguns minutinhos para se conectar com as pessoas, inclusive a nossa convidada. Mas como fica gravado no IGVT, né? Fica aqui, eu já quero aqui aproveitar para estar falando do que a gente vai tratar no dia de hoje. Café da manhã com o Renato Basso hoje, voltando à quinta-feira, 7h29. Semana que vem provavelmente vai ser no sábado, né? Mas a gente vai conversando, eu vou passando para vocês. Deixa eu já ajustar aqui. Eu preciso convidar uma pessoa aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, só vou arrumar, peraí. Aqui tá frio, Kleiner, você não tem ideia. Deixa eu só ver aqui como funciona, porque a princípio parecia mais fácil. Como convidar a Irani para participar. Irani, verifica se você tem um botão que você pode... Eu não tô achando aqui o convite, o lugar para fazer o convite para você entrar. Agora já era para você estar entrando aqui comigo, já. Agora sim. Oi, bom dia, gente. Está me ouvindo, Renato? Eu estou te ouvindo muito bem. Então tá Deixa eu bom, só, estamos por aqui. deixa eu só fazer o encaixe aqui, porque não existe um tripé adequado, né? Não existe um tripé adequado para celular na vertical, por melhor que ele seja. E se eu mostrar para vocês como que ele está montado aqui, eu achei o tripé perfeito. Ele só tem uma barrinha na frente que segura. É o meu suporte no violão. O meu está apoiado em livro, tá? Como tem muitos aqui, é mais fácil. Tem que supor no suporte do violão para ficar numa altura aqui certinha, né? Para não quebrar a luz. Mas, Irani, que bom. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Eu sei que o Kleiner já está com a gente. Normalmente, o Instagram, até pelo próprio comportamento do meu Instagram, já conhece, demora uns 5, 10 minutos para o pessoal se conectando, entrando e vindo. Mas como fica gravado no IGVT, eu vou aproveitar esses primeiros 5, 10 minutos que o pessoal está chegando aqui para falar um pouquinho da onde veio a ideia, né? E por que surgiu a ideia de falar desse tema. A Irani, ela não é só uma parceira de treinamento, a Irani é uma parceira em várias outras coisas. Ela eu poderia dizer assim, com muita tranquilidade, que ela é uma mentora. É uma grande mentora, uma mentora minha muito grande, em vários aspectos. E um dos assuntos que a gente debate muito, de uma forma até bem livre, né? Bem solta, sem muita pressão, é falar sobre o futuro, né? Porque a gente atende juntos um grupo de jovens, e falar de futuro é uma coisa que, quando a gente trata com jovens, a gente tem que se preocupar, tem que falar, a gente tem que focar no futuro. E quanto mais a gente fala de futuro, o que eu percebi, o que eu venho percebendo? Que quando a gente fala de futuro para jovens, a gente está falando para os antigos jovens, né? Que somos nós, que a nossa carreira aumentou, a amplitude de tempo de carreira aumentou. Ao passo que lá o meu pai fez uma escolha aos 55 anos de idade de se aposentar e não trabalhar nunca mais, hoje as pessoas escolhem novas profissões aos 50 anos. Né? As pessoas... Porque a gente vive muito bem, a gente, né, a longevidade aumentou muito, então a gente tem muita atividade cerebral, física, para entregar com experiência até os 70 anos com muita tranquilidade. Eu tenho conversado com profissionais que eles dão aula com 70 anos de tecnologia. Só que onde que pegou o negócio? São pessoas que, num dado momento, perceberam o que elas precisam para se manter atualizadas no mercado de trabalho. Elas se conectaram com o novo. Não adianta eu falar, puta, eu vou viver até os 70 anos fazendo o que eu fazia há 50 anos atrás. Você tá com uma máquina nova com hardware velho, né? Não adianta nada, você tem que jogar fora. Tem que mudar, tem que fazer um upgrade aí. Então, acho que a proposta de falar, e um dos temas que sempre me provocou,
sempre me provocou no sentido de me movimentar mesmo, né? Uma das coisas que sempre me movimentou é a parte de autoconhecimento e de comportamento humano, né? Eu lembro no início da minha carreira o quanto que a hard skill, o QI, era um negócio fundamental. E às vezes eu olhava e falava assim, cara, não é possível que as pessoas não percebem que isso é importante, mas não é o suficiente. Falta uma comunicação mais assertiva, falta, né, um autoconhecimento, falta alguns comportamentos que estão ligados mais a soft skills, né, que é um termo que a gente está utilizando há 30 anos atrás, não se usava esse termo, né, que a gente está utilizando hoje, de uns anos para cá, e que são fundamentais. Para que são fundamentais, na minha opinião? E aí eu vou passar a bola para a Irani, porque agora chegou, quem não chegou, depois assiste no IGBT. Né? O que eu entendo muito importante? A pessoa hoje, as empresas, não, isso é muito importante, não são só os profissionais, as empresas que perceberam que elas investem em comportamento, em autodesenvolvimento e autoconhecimento, são empresas mais felizes. Empresas mais felizes geram profissionais mais felizes geram melhores resultados, né? Melhores resultados tornam a empresa mais lucrativa, uma empresa mais lucrativa permite que ela cresça, eu acho que é a fórmula que qualquer empresário quer, né? Pessoas felizes, empresas felizes, de bons resultados, de bons indicadores que vão crescer continuamente e se perpetuar no mercado. E é uma fórmula que na parte comportamental, que é complementar as hard skills, que a gente precisa discutir mais. E como que vai ser isso lá em 2025, Irani? E só um detalhe, galera. Se preparem, porque quando a gente fala de parte comportamental aqui, ou seja, de soft skills, a gente não está falando também só da parte emotiva, emocional das pessoas. É a conexão com a forma com que eu lido com esses números, com esses resultados, com essas situações. Tá? Então, se preparem. Eu acho que o currículo merece eu vou falar rapidamente. Depois eu compartilho na bio o currículo completo dela. Mas, galera, Black Belt, consultora, professora, mestra em Seis Sigma, uma leitora ávida de todos os assuntos que vão de A a Z, vocês não têm ideia. Né? Tem muito para compartilhar com a gente. Irani, seja bem-vinda, se apresenta. Oi, gente, bom dia. Nada disso, tá? Estamos aqui para aprender com todo mundo. Estou aí, né? Remando, né? É bastante interessante essa questão que o Renato começou, de que a gente vai envelhecendo, né? O tempo vai passando. E eu aposentar aos 50 anos era uma coisa tranquila há algum tempo atrás, né? Eu fiz a minha virada de carreira exatamente aos 50 anos, então é bastante importante. Aí eu brinco com os jovens que eu estou na minha terceira profissão. Hoje eu faço coaching mentoria, né? Coach técnico, coach life, né? Coach profissional, e faço mentorias utilizando todo o meu conhecimento aí de melhoria de processos, mas eu sou química de formação, então eu venho caminhando e mudando aí ao longo do tempo, né? Os objetivos e criando metas novas, né? Essa história de conversar com o Renato começou outro dia, a gente estava conversando, logo depois da reunião dos nossos jovens, e aí eu falei assim, esses jovens vão se formar e eles estão gastando o seu tempo, né? Porque eles estão trancando matrículas na faculdade, babá, por causa da pandemia, e tempo passado é desperdício para o Lean, né? O maior desperdício que tem para o Lean Manufacturing é tempo jogado fora, porque tempo não tem estoque, gente. Tempo, chegou meia-noite, o reloginho zero e começa de novo. Eu não fiz estoque de tempo, né? E aí a gente vai chegar aí no ano de 2025, que está pertinho. Meu, 2022 já está batendo na porta. Já chegou. Sem aproveitar esse tempo para gerar, né, esses soft skills, que eles não são só emocionais, como o Renato disse. Eles também têm aí, né, uma abordagem de aprendizado, de metodologia e de algumas coisas. O nosso papo começou porque eu falei para ele, nossa, eu achei um relatório da Organização Mundial do Trabalho, né, dizendo aí, colocando alguns soft skills que a própria organização está vendo que será necessário e que só 25% das pessoas empregadas no mundo têm. Ó quanta pouca gente, né, está disputando.
E ontem mesmo a gente falou um pouquinho, né, estava conversando com alguém sobre a área de TI, então eu vejo assim muita dificuldade, porque a área de TI cada vez exige mais das pessoas, né, de formação e de soft skills, e cada vez tem menos pessoas preparadas para isso. Então, a gente tem muita gente se matando para entregar, porque não tem os soft skills necessários, e eu vejo aí que tem uma demanda desse tipo de pessoas, né, desse tipo de descrição de função muito grande. Então, vamos lá começar sobre eles, né? Primeiro, soft skills que a OMT aí recomenda é resolução de problemas, gente, né? Resolução de problemas parte aí do conceito da gente conhecer métodos. Eu preciso conhecer método. O método me ajuda a chegar num lugar mais rápido, né? Gente, método é GPS, tá? Eu vejo aonde eu tô, seto para onde eu vou e sigo o caminho. O método é o caminho, é como o caminho. Então, se eu conhecer um método, eu vou caminhar com mais facilidade, não vou ficar batendo na cabeça, né? É só a gente voltar e recordar quando a gente tinha que andar de guia, né? De guia 4 rodas em São Paulo. Você sabe que eu fui para São Paulo outro dia? Tem coisas velhas que ainda sobrevivem. Eu quase comprei um. Eu estava ali no viaduto do Chá, o cara estava vendendo mapa mundi em papel. Falei, cara, isso é uma obra de arte, né? Não é mais funcional. Mas a gente ficava batendo, andava assim, né, de quadradinho, porque você não conseguia se localizar no mapa, né? E hoje a gente tem um método, né? Um método Waze ou Google Maps é um método, né? Então, resolução de problemas passa primeiro pela tranquilidade. Porque quando a gente está agitado, o Waze pode ficar berrando com a gente, que a gente não vai chegar no lugar correto, né? Então, a inteligência emocional, ela também é presente aí nesse soft skill, que é a resolução de problemas. Porque eu conheço muita gente que tem método, conhece o método, é especialista em método, mas não tem aí, né, a paciência, a tranquilidade, a confiança em si mesmo. Eu brinco sempre que eu lido muito com questões estatísticas, né? Todo Black Belt lida com ferramentas estatísticas, e eu falo que tem muita gente que não confia na estatística e tem a sua vida conduzida pela estatística, né? Não acredita nos valores, né? Nossa, mas só 5 amostras vai me dizer o caminho que eu tenho que tomar? Eu falo, estatisticamente sim, então vamos por esse caminho, né? A pessoa fala, mas só isso? Eu falo, só isso. Pensa aí que tem menos amostras aí conduzindo a nossa vida, né? A nossa vida financeira, a nossa vida de consumo e assim por diante. Então, a resolução de problemas é um soft skill que aparece em muitas vagas, né? A gente tem tido aí na área de TI muitas vagas para Scrum Masters, né? O que faz um Scrum Master? Um Scrum é uma ferramenta de gestão de projetos, certo? E o que faz um Master de Scrum? Ele gesta projetos. Então, ele precisa ter esse soft skill de resolução de problemas, porque se ele não consegue gestar, toda pessoa que está trabalhando aí, acompanhando projetos e é responsável por projetos, passa o tempo, 80% do seu tempo apagando incêndio, resolvendo problema. Falta de recurso, atraso nos prazos, e assim, negociação, né, de espaço e assim por diante. É resolução de problemas, tá? Resolver só problemas de defeito ou falha em processo é muito pouco. A gente tem os problemas do dia a dia também, né? O segundo soft skill que a OMT recomenda aí é o pensamento crítico, tá? Levando assim para o soft skill, o que é o pensamento crítico? O pensamento crítico é saber que eu tenho que usar dados para tomar decisões, né? O primeiro momento é saber que eu preciso usar dados, eu não vou tomar decisão na emoção. Eu preciso observar, né? A gente, em coaching, sempre fala para a pessoa, você ouviu só um só, você não ouviu o outro lado do telefone, né? Às vezes a gente até brinca, né, Renata? Eu gosto muito da brincadeira da latinha com barbante, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E às vezes o que um conta de um lado da latinha não é o que o outro ouve do outro lado da latinha. Então, ouvir, né, fazer os 360 graus é extremamente importante
para a gente poder ter pensamento crítico. Pensamento crítico não é só na solução de problemas, mas é na tomada de todo tipo de decisão, né? Eu sempre Lembrando falo, aí... uma coisa importante de falar às vezes, porque para nós talvez soe um pouco mais natural, um pouco mais simples, mas quando a gente fala para uma pessoa que a solução de problemas está ligado ao lado racional, e a gente está falando ao mesmo tempo de soft skill, está falando do lado emocional, como controlar isso, o grande barato, e eu falo isso muito nas minhas lives, é a gente compreender que esse processo, como esse processo funciona no nosso cérebro. Uma vez que a informação chega na gente, né, através de elementos externos, né, seja de qual for, eu tenho que perceber como eu sinto isso, e isso é autoconhecimento. É me conhecer, saber minhas ferramentas internas, como eu sinto sobre isso, qual é a relação que eu tenho sobre isso, para que a minha tomada de decisão seja racional. Então, eu penso, sinto, ajo. Né? Então, eu preciso administrar isso, porque um dado, eu fico imaginando, eu gosto de trazer problema, né, para a gente solucionar. Vamos lá, eu estou num processo, eu estou com uma empresa que os dados não são aqueles que eu estou esperando. Meu prazo está acabando, o bicho está pegando e os dados não são aqueles que eu quero. Só que eu tenho que trabalhar com aqueles dados para achar solução. E com tempo curto. Se eu for na emoção, eu vou desabar, cai minha inteligência emocional e eu não soluciono. Porque não tem problema. A inteligência emocional, ele traz um conceito de resiliência, de que não tem problema eu errar desde que eu saiba onde está o erro, para que eu não erre uma segunda vez. Então, os dados me ajudam a fazer essa métrica. É isso? Isso, é o pensamento crítico. Eu preciso criticar primeiro a mim mesmo dentro da minha emoção, se eu estou julgando pelas minhas crenças, pelas minhas limitações, ou se eu realmente estou julgando pelo processo que está acontecendo. Porque muitas vezes eu preciso sair fora, né? Principalmente em relações, né, industriais, né? Vou colocar aí uma situação que muitas empresas estão vivendo e vivenciaram, né? Eu tenho dados que dizem que eu preciso demitir, né? Ponto. Eu preciso demitir. Esse é o fato, certo? Como eu vou fazer a demissão? Quais são os critérios que eu vou levar em conta para fazer a demissão? Então, aí entra todo o nosso emocional, né? Esses dias, numa mentoria aí com o gestor, ele falou assim, eu vou me mandar embora. Eu resolvo o problema, né? Mas, gente, isso é olhar só para si, né? Eu falei para ele, puta, que solução fraca é essa, né? Falei, Deus fraco. Eu lembrei do Hulk batendo no Deus assim, né? Amo aquela cena. Por que dos Avengers? Porque é uma decisão simples. Eu falei, isso é uma decisão sem análise crítica, sem pensamento crítico. Porque você resolveu o seu problema emocional. Eu não preciso tomar decisão nenhuma, eu não preciso demitir ninguém, eu vou ficar bem. E a empresa? E as pessoas que você abandonou? Certo? Eu falo que essa eu falei, isso é decisão de suicídio, né? É a mesma decisão que uma pessoa, quando toma essa decisão, tem. Ela não só pensa nela, ela não pensa no legado, no que está em torno dela. Então, o pensamento crítico passa por esse, né? Por esse viés da gente olhar as coisas com objetividade e não com a emoção. Às vezes a gente precisa levar a pessoa para dar uma volta, tomar um sorvete e assim por diante para depois continuar. A terceira coisa que a gente ouve falar muito e muito pouca gente consegue entender, que é autogestão, né? Esses dias eu vi numa mentoria também um dono de uma empresa dizendo para mim, nossa, a pessoa que eu acabei de contratar, que foi estagiária até o mês passado, tem 19 anos, não entregou. Eu falei, você cobrou? Não. Eu falei, mas é uma criatura que nunca trabalhou na vida, ela não tem perfil de autogestão, né? É uma criança, né? Hoje eu falo assim, não, eu na minha época de 19 anos a gente era maduro o suficiente para conduzir uma fábrica, mas os nossos jovens de hoje não são, né? Então, a autogestão, ela também tem a ver com aprendizado ativo, né? Quando a gente se coloca lá no nosso SWOT pessoal, o Renato é bom nisso, tá? Fazer SWOT e entender, né? Quais as fraquezas que eu tenho hoje e
em que ameaças ela me coloca. Então, quando eu observo, né, que eu tenho fraquezas dentro da minha meta, dentro do meu objetivo, eu vou buscar um aprendizado. Eu não preciso, aliás, eu acho que a gente vai caminhar aí para uma era de especialidades. A gente vai fazer menos graduações, né, e mais cursos focados em ferramentas que a gente precisa. A gente vai complementar isso, porque eu preciso dessas ferramentas. Isso é aprendizado ativo, né? Eu falo assim, vamos lá para o Udemy, né? Vamos fazer. Qualquer informação não precisa ser a melhor, né? Lá no Seis Sigma eu tenho uma frase que choca muitas pessoas, que eu digo que o ótimo é inimigo do bom, né? A gente tem muitas pessoas buscando o ótimo e não entrega o bom, porque eu não cheguei lá ainda. Eu vou fazer uma vírgula aí, não é nem ponto de uma vírgula, porque eu estou vendo as pessoas que estão aqui dentro do que já estão, e tem pessoas aqui que eu conheço e que são adeptos do ótimo, mas vou de novo dizer da importância do autoconhecimento. Quando eu não me conheço, eu não sei o porquê que eu sou assim. Por que o meu comportamento é assim? Quando eu passo por um processo de análise... Gente, quem já assistiu minhas lives sabe. Eu tenho uma ferramenta própria de análise de perfil comportamental DISC, mas o parâmetro é igual, tá? Se utilizam o William Moulton Marston de referência, pode ser a minha, pode ser a do João, pode ser da esquina, porque é isso que importa. O importante é que o fundamento da ferramenta seja esse, tá? Não precisa ser do Renato, então não precisa ser Integra Assessment. Mas quando eu me descubro e entendo os comportamentos relacionados ao meu DISC, né, ao meu perfil comportamental, um deles é esse. Pessoas que são extremamente analíticas, elas têm uma necessidade extrema da entrega do ótimo, da coisa ser... Só que elas perdem muito tempo, elas perdem tempo revisando o que... Não é deixar de revisar, é revisando o que já foi revisado. Ah, então, se autoconhecer ajuda muito, tá? Pô, vou até... Aline, vamos lá, né? Está aqui com a gente, me permita. E vou aproveitar, galera, tá com o coraçãozinho aí, põe o dedo no aviãozinho, convidando mais gente para assistir, tá? Movimenta, o Instagram entende que quando a gente movimenta aí o bate-papo. E bem-vindo, Felipe, Sandra, um monte de gente. Que legal tá vocês aqui com a gente. E desculpa a vírgula, devolvo a vírgula aí, Dani. Não, tá certo, porque a gente tem essa busca, tem muitas pessoas que ficam, eu brinco, eu criei uma palavra para isso, que se chama parálise. Eu fico paralisado na análise, né? Então, parálise, eu criei essa palavra já faz alguns anos, porque a gente paralisa na análise e não continua para frente, não toma decisão, né? E quando eu não tomo a decisão, o tempo vai passando. E eu sempre digo que se eu não tomo a decisão, alguém toma por mim. E pode não ser a decisão que eu gostaria, né? Então, quando eu estou falando do ótimo inimigo do bom, é isso. Mesmo em squads aí de projetos, às vezes o squad fica paralisado e não faz a entrega da demanda porque ele não acha que está pronto. Mas aí, quando ele não entrega, ele também não tem uma visão de 360 graus da entrega para melhorar a entrega, porque eu posso melhorar, gente. Errar é humano, né? E para isso existe a palavra resiliência, que o Renato já usou aí, né? Eu aprendo com erro. Eu só não posso ser avestruzinho e enfiar a cabeça dentro do buraco e ficar achando que eu estou protegido lá do erro. A gente não vai estar protegido do erro, né? Aliás, Pareto, que foi um grande economista lá do século retrasado, né, que a gente usa os princípios dele até hoje, ele disse que a gente só vai dar certo em 80% das vezes. 20% das vezes vai ser falha, né? E eu tenho que aprender a conviver com isso, né? Falhei, e daí, né? Mas eu preciso aprender com isso. Então, a autogestão também é resiliência, né? O que mais que é autogestão, gente? É a tolerância, né, ao não. É a tolerância ao não. Eu preciso aceitar o não e olhar esse não como uma oportunidade de melhoria e não como uma crítica negativa. Né? Por que a pessoa falou não para mim? Né? O que levou? E perguntar, né? Comunicação é extremamente sadio, né? Comunicação assertiva, né? Não fazer fofoca, andar em volta, mas vai direto lá na pessoa, fala assim, nossa, você me falou um não, por que você me falou esse não? Eu só estou querendo entender.
Eu não estou chateada, eu não estou magoada, não é nada disso. Mas eu quero aprender com esse não. Então, eu estou colocando aí na proatividade, né? Líderes do futuro. E eliminar a suposição, gente. Isso é muito importante. Muitas pessoas, por falta de maturidade emocional, vou ser bem pontual e eu não consigo passar a mão na cabeça nesse sentido. Né? Muitas pessoas, por falta... E isso serve, tá? Isso é muito importante. Tudo que a Dani está trazendo, tudo que a gente está falando, parece que às vezes usando alguns termos que a gente está falando só para grandes corporações, isso serve para o eu empresa, o cara que é um MEI, até o cara que tem 10 mil funcionários, 50 mil funcionários. Porque esse tipo de gestão faz com que o negócio dê certo, independente do tamanho. E aí uma coisa importante é assim, eliminem suposição da vida de vocês. Recebi um não. Às vezes esse não é técnico, às vezes esse não é de oportunidade. Aí eu sair da sala do meu chefe, puta, recebi um não com a cabeça embaixo, com o rabo no meio das pernas, sem saber porque eu recebi não. Volta, bate na porta. Cara, por que não? Eu aceito não, com resignação, com resiliência, com inteligência. Mas eu preciso saber o porquê não. Porque, de repente, se é uma falha minha, eu posso corrigir. Se é uma questão situacional, eu espero. Mas aí a gente fica carregando suposição. Eu acho que é isso. Minha empresa vai quebrar. Não sei o quê, porque vamos ser mandados embora. Eu carrego um monte de lixo que me detona, me destrói. Né? Então, exatamente. E fico atraindo isso ainda, né? E fico atraindo essa porcaria. Eu lembro, no meio da minha certificação, né, eu comecei um projeto, cheguei até o final da fase do medir. Nos projetos de Six Sigma, a gente tem o que a gente chama de tool gates, né, que são gates de ferramentas. Então, na fase do medir, existe uma revisão da meta e do objetivo do projeto. Quando eu apresentei isso para o meu sponsor, ele falou assim, esse projeto parou aqui. Você precisa começar outro. Gente, eu estou no meio da minha certificação, tem que começar mais 2 meses de coleta de dados para poder certificar, entregar um projeto. Então, eu tenho 4 meses para entregar um projeto. Eu já caminhei 2 meses num projeto e o meu sponsor fala assim, não, esse projeto parou por aqui. E eu não entendi, eu fui entender 4 meses depois. O estratégico, né, lá de cima da empresa tinha mudado e aquele projeto já não tinha mais relevância pro número estratégico. Só que naquele momento, aquele diretor não poderia compartilhar aquela informação comigo. Então, ele achou que eu ia colocar um monte de esforço na fase do analisar, ia gerar ações de melhoria contínua para um produto que ia morrer 6 meses depois. Mas ele não podia passar essa informação para mim. E eu fui embora muito, muito frustrada, né? Imagina uma pessoa brava. Muito difícil de eu ficar brava, mas quando eu fico brava, eu espero que nenhum de vocês estejam perto. Eu entro lá no buraco escuro. Eu entro lá no buraco escuro, sabe aquele lugar que você não conhece o que acontece, nem os outros conhecem o que acontece? Eu entro lá no buraco escuro. E depois, né, comecei um outro projeto, mas fiquei com aquilo ruminando na cabeça. E 2 meses depois, na apresentação do outro toolgate do projeto, do próximo projeto, quando terminou a reunião, eu falei para o meu esposo, eu posso ficar aqui um pouco? Ele falou, pode. E aí eu perguntei, falei, olha, eu comecei um outro projeto porque eu sou uma pessoa flexível, né? Eu estou aqui para aprender e eu não estou aqui para questionar, eu estou fazendo a minha formação. Mas por que você negou? Ele falou assim, é confidencial, mas esse produto vai ser descontinuado e essa informação morreu aqui. E aí, quando realmente aconteceu o evento, aí consegui entender. Tudo bem, tá com autogestão? Então, autogestão é cuidar da gente. É cuidar do nosso emocional. E através do cuidado que a gente tem tem cuidado com a equipe, né? Os líderes do futuro são líderes influenciadores, né, Renato? A gente não nasce influenciador, tá? Só 3% da população nasce influenciadores. A gente cria esses soft skills, a gente procura eles, a gente cultiva eles. Eles ficam adormecidos porque a gente é criado para ser dominante. Né? Os 2 extremos, ou para ser dominante ou para ficar na área segura, tá? A gente tem a estabilidade, a gente tem isso por criação mesmo, né? Por mães judias, mães italianas, né? Da proteção. Eu empurro um filho e protejo os outros. Né? Então, eu empurro o que eu acho que tem mais oportunidade no mundo, que vira o alfa da casa, e os outros eu protejo. Né? E eu faço eles acreditarem que eles precisam ficar na área segura.
Então, nós temos todos esses potenciais dentro da gente. A gente só tem que acordar eles e trabalhar eles, né? A próxima questão dos soft skills aí é a criatividade. A gente é criativo o tempo todo? Não, né? A criatividade vem, né? Eu falo que eu sou uma pessoa muito, muito curiosa. O Renato fala que eu leio tudo porque eu sou curioso. Se vocês falarem uma palavra para mim aqui que eu não sei, não domino, eu vou anotar no papelzinho aqui do meu lado e vou destrinchar isso, né? Pensa aí, né, que quando eu vou fazer consultoria ou mentoria em área de TI, que eles falam um monte de coisa que eu não sei. Aí eu vou estudar, eu tenho que estudar, certo? A criatividade vem da gente gerar sinapses novas, né? Fazer coisas diferentes nos trazem aí sinapses de criatividade, né? Eu brinco que até experimentar uma comida diferente traz pra gente criatividade, desperta na gente, né? Sensações que a gente não teve. É ruim comer comida chinesa? No primeiro momento porque é um paladar completamente diferente da gente, né? Tem cheiro de anis estrelado e é apimentado. Pra gente é uma mistura bem conflitante dentro do que a gente está acostumado. Mas aí quando você linka aquele sabor, né? Ao povo, à cultura chinesa, cria para você a oportunidade de pensar em outras coisas. Então, a criatividade é uma coisa que você cultiva, tá? Você cultiva quando você sai da zona da segurança e passa a experimentar coisas novas. E passa a se colocar em situações diferentes, né? Então, eu sei que o Renato participa dessas ações de motivação, com desafios até físicos, né? Desafios aí de fazer coisas de que você tem medo, né? Passar pelo medo. Isso aumenta as nossas sinapses de criatividade, tá? Leitura, gente. Leiam tudo que cai no colo de vocês. É muito diferente da TV, né? A TV gera pra gente uma sinapse que fica sempre na mesma frequência. Eu sento lá, o meu cérebro não se envolve, raramente se envolve com as emoções, principalmente série. Filmes não, mas as séries, como a gente sabe que as coisas vão acontecendo, é uma história contada, as nossas sinapses não geram picos. Agora, quando a gente lê, a gente começa a criar aquele universo dentro da gente. Então, começo a receber insights, né, presentes, para imaginar. E aí a gente fica muito frustrado quando a gente gosta muito de um livro e esse livro vira filme. Óbvio, porque aquele filme porque é a não tem o seu imagem elemento. do roteirista, não o meu elemento que eu criei, né? Mas é bem legal, porque eu posso comparar o que eu criei com o que o roteirista imaginou e assim por diante. Então, criatividade é todo dia fazer uma coisa diferente. Todo santo dia. Seja lá, tá? Experimentar a comida do vizinho que você não gosta, mas tem que fazer uma coisa diferente para a gente poder ter esses insights. O próximo soft skill que a gente tem listado aqui é gestão de pessoas. Esse É a gente fácil cuidar gosta de pouco. gente? Esse a gente gosta pouco. A minha pergunta é assim, é fácil cuidar de gente? A primeira pergunta que eu faço quando eu vou fazer uma mentoria de algum líder que está com dificuldade em gestão de pessoas é: você gosta de gente? Mais uma vez entra a importância de auto se conhecer. Tem pessoas que têm, por característica do teu perfil, relacionamentos interpessoais. Tem pessoas que estão mais ligadas, que elas estão mais conectadas ao universo ecologicamente, a gente fala sistemicamente, mais ligada ao processo. O grande barato de auto se conhecer é o que você falou um pouquinho atrás, quando você falou assim, as pessoas precisam ser influenciadoras, só 3% das pessoas nascem assim. Isso significa que nós podemos, utilizando da criatividade, de outros elementos, para exercitar esse cérebro para se preparar para isso. Né? Então, eu não preciso gostar de pessoas naturalmente. Eu posso aprender a gostar de pessoas otimizando as competências, sendo empático com as competências e me conhecendo. Porque, normalmente, se não gosta das pessoas, é você. O problema está em você.
de não saber lidar com as coisas diferentes, de não saber lidar com o não, de não saber lidar com a ideia de alguém diferente da tua. Então, se conhecer é muito importante. A Irani comentou dos treinamentos que a gente faz, né? O Kleiner está aqui, o Kleiner é um parceiro desses treinamentos da Leader Training do Brasil. Não cabe aqui nem ficar fazendo referência a eles, porque é um instituto, para mim, é o único no Brasil que tem a chancela do nome, que pode utilizar. Eles são muito sérios, né, para fazer um trabalho nesse nível. Tem muita gente fazendo muita bobagem, infelizmente, mas, né, fazendo de uma forma bem séria. Cara, o que a gente trabalha é isso, é a capacidade das pessoas se conectarem com aquilo que não é natural para elas. E aí eu exercito, através de processos, de repetição, de criatividade, e aí eu consigo melhorar. Deixa eu aproveitar só, Irani, antes, dar uma olhadinha nos comentários. A Aline falou, eu sei bem disso. Quando ela fez o comentário, estava falando questão da postura da mãe, né? De pôr embaixo da asa, empurrar um, segurar outros. Ela disse, eu sei bem o que é isso. A gente pode trabalhar isso, gente, porque existe uma coisa chamada castração. Se a mãe não te empurrou, sai você correndo. Resolve Porque você. a gente também, eu brinco que eu viajava muito, né, antes da pandemia, e jantava muitas vezes sozinha, né? E aí, às vezes, você observa uma família inteira, né, 4 pessoas, né? Os avós, os pais e uma criança. E todo mundo com atenção só na criança, vivendo para a criança. O que a gente está criando? Pequenos ditadores, né? Exatamente. A gente cria pequenos ditadores quando a gente dá excesso de atenção, mas isso é da nossa cultura, né? A gente acaba fazendo isso por próprio aprendizado. É um ciclo que a gente precisa terminar, fechar. Ele precisa diminuir. Não que a gente não deva dar atenção às crianças, não é isso. Mas a criança... Eu levo os seus puxões de orelha. Cada criança precisa saber que ela tem a hora dela e que os adultos também têm a hora deles. Senão a gente cria pequenos ditadores que acham que o mundo gira em torno deles. E aí se tornam adultos que acham que o mundo gira em torno do umbigo deles, né? Sabe que na minha formação de psicanálise foi um choque para mim, porque o Vitor era pequeno, meu filho mais velho, né? Hoje já está com 22 anos. Ele era muito novo. E aí, principalmente o professor freudiano, ele falava assim, meu, cara, esse cara é louco, velho. Pai tem que fechar a porta do quarto sim, cama de pai da mãe é do pai da mãe, não é da criança. Ou seja, ele estava estabelecendo, né, os personagens estabelecidos de uma estrutura de família. Minha família de hoje tem muita dificuldade de fazer isso. A gente quer super proteger, eu levanto a mão, eu faço isso, cometo esse erro, mas erros servem para a gente ir aprendendo todos os dias. Mas isso gera pequenos ditadores mesmo. Isso faz muito mal para as relações familiares, que antes das relações profissionais nascem das relações familiares. Então, isso, e às vezes a gente acaba formando pequenos ditadores na nossa gestão de pessoas. Sim. Né? Porque existem pessoas que foram criadas manipulando. Elas não fazem isso porque elas são más, gente. Ninguém faz isso porque é maldoso. Faz isso porque é natural do comportamento, né? E aí entra o outro soft skill, né? Deixa eu só terminar aqui, de colocar os comentários para você seguir, que está falando do tema, tá? Ó, o Felipe falou, em escala, primeiro vem as pessoas, através delas temos os serviços. Aí sim vem os resultados. Não tem como fugir disso. Felipe, é isso mesmo. Não é fácil. Claro que não é, Felipe, mas é por isso que a gente está aqui, cara. A gente ama dar treinamento, a gente ama fazer um monte de coisa, porque a gente acredita que quanto mais pessoas falem de coisas assertivas, positivas, para ajudar outras pessoas, a gente vai gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Tá? É isso que a gente faz todos os dias. Me perguntaram outro dia, minha filha, né, com 12, pai, mas por quê? O que você ganha? Porque ela está acostumada com os youtubers falando, puta, ganha uma placa de 1 milhão, ganha não sei o quê. Mas, pai, e você? O que você ganha? Eu falo assim, cara, eu ganho o prazer de compartilhar com as pessoas o que a troca de conhecimento. Né? Um ensina para o outro ensina para um, e aí a gente tem autodesenvolvimento. Isso é muito importante. Vamos lá, Eleni. Então, o próximo soft skill que eu vou colocar é coordenação. Coordenação é diferente de gestão, tá? Coordenar é através do pensamento crítico,
né? Através da facilidade da resolução de problemas, administrar prioridades, né? Coordenar é conhecer as pessoas com quem você trabalha, desenvolver o potencial dessas pessoas e fazer o melhor aproveitamento de cada soft skill com que a gente está trabalhando. Então, um coordenador bom é aquele que conhece muito bem a equipe e sabe onde a equipe tem mais facilidade de caminhar e administra as dificuldades aí, colocando o seu poder de decisão e o seu poder de treinamento, seu poder de coaching. Então, coordenar é muito diferente de gestar pessoas, né? Gestar pessoas é ter boas relações, entender como aquilo se comporta, como as pessoas são. Agora, coordenar é organizar esse trabalho de forma que eu aproveite o máximo das pessoas. E as pessoas se sintam bem dentro desse processo, né? Não usar e abusar, né? Esses dias eu chamei a atenção de um parceiro de negócio que ele vem há 3 semanas envolvido na mudança dos escritórios e assim por diante. Aí, segunda-feira à noite, eu falei para ele, eu conheço muita gente que foi demitida por uma atitude que nem a que você está tendo. Ele ficou olhando para mim e falei, você é pago para ser controller, não para ficar ligando cabo de computador. Tá? E o teu resultado, ele vem da entrega da tua função. Então, o que acontece? Ele tem um péssimo coordenador lá em cima que está deixando ele fazer isso, né? Ou não observando que ele está fazendo algumas coisas que ele gosta de fazer, a gente deixa fazer 1 dia, 2 dias, mas a gente não vai deixar fazer 3 semanas. Às vezes a gente até deixa depois, porque a pessoa distrai, faz uma coisa diferente, sai lá do dia a dia. É importante isso, né? Por isso que as ferramentas do Lean trazem aí os eventos Kaizen, que são ações de melhoria contínua, que a pessoa fica uma semana imersa numa outra área da fábrica, fazendo uma outra coisa, é muito importante, inclusive para sinapses de criatividade. Mas a gente não pode, como coordenador, deixar que isso persevere, que continue. Porque às vezes precisa entender por que a pessoa está fugindo do trabalho principal, né, da entrega principal, o que está incomodando ela, que ela está buscando rotas, né, diferentes aí de ocupar seu tempo de trabalho. Então, lembrando que gestar é uma coisa, coordenar é outra coisa, e as pessoas misturam muito isso, né, não consegue separar uma coisa da outra. Gestor, eu conheço, eu estou sabendo como funciona, né, e quem pode entregar o quê? Coordenar é fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível. Aí a gente chega no soft skill, né, da inteligência emocional, certo? E eu coloco assim, /inteligência espiritual, tá? Que esse é o termo que os americanos têm usado, que é a inteligência aí dos nossos valores éticos e morais. Esses são extremamente importantes no processo que se segue, né? A gente vê que grandes empresas hoje buscam recrutar pessoas indicadas, porque eu tenho uma indicação de uma pessoa que eu já tenho uma referência, e aí eu coloco uma pessoa que essa referência está me trazendo na vaga. Eu dou porque eu tenho medo, né, de ações não éticas e não morais aí dentro das minhas empresas e dos processos que vêm na sequência. A gente está livre desse evento acontecer nas nossas empresas? Não, porque a gente não conhece as pessoas tão profundamente. Aliás, nem elas se conhecem, né? Uma boa parte das pessoas que causam problemas, né, dentro dessa inteligência espiritual, elas não têm noção, elas não têm esse autoconhecimento aí para entender que elas estão fazendo errado, né? Aliás, às vezes elas vêm até de criação, que aquilo era normal, todo mundo fazia, por que ela não vai fazer? Quando a gente lá na TMD baixou um decreto que ninguém podia receber presentes, né, de fornecedor que valesse mais que R$5, ficou todo mundo indignado. Vou ter que comprar minha própria agenda. Falei, vai ter que comprar sua própria agenda. É cultural isso, né? Gente, eu ganho a agenda do fornecedor e eu passo o ano inteiro carregando o fornecedor embaixo do braço. É o cookie que entra no nosso celular hoje. Se eu não apago, eu fico carregando ele, né? E de uma forma ou de outra, se eu vou para a mesa de um outro fornecedor com a agenda do fornecedor anterior, é um evento não muito legal, não é muito simpático. Chega a ser antiético.
Isso, exatamente. Então, a ética aí tem a ver, né, com a cultura. E a gente virar essa roda, ela é bem complicada. A gente está tentando virar há 30 anos, mas a gente ainda tem essas questões. E eu falo que hoje a gente tem outras questões envolvidas, né? Que são as questões aí de promoção de lives e outras coisas que a gente acha que não fazem diferença, mas acabam fazendo. Então, inteligência emocional é com o Renato, tá? Ele cuida disso, ele desenvolve isso, e esse é um requisito, né? Quando a gente vai para uma entrevista, né, para uma vaga, mesmo para uma promoção interna, o que é avaliado na gente é a nossa inteligência emocional. É fácil você criar requisitos técnicos na pessoa, treinar as pessoas em método. Difícil é mudar as pessoas quando elas não querem ser mudadas. Né? Fala assim, eu tenho um bom técnico, mas pode ser que eu não tenha um bom gestor. E é um erro muito comum nas empresas pegar um bom técnico, um bom especialista e transformar ele num gestor e ele não funcionar, porque ele não está preparado para isso. A gente bate muito na tecla, né, Irene, de que até foi o tema de um texto que eu escrevi acho que semana retrasada, falando um pouco sobre uma frase que é recorrente, mas a gente precisa prestar atenção. 80% das pessoas que são demitidas, elas foram contratadas pelo QI, pelo coeficiente de inteligência, pela parte técnica. Mas elas foram demitidas não por falha técnica, mas por falha do QE, do coeficiente emocional. E você citou uma questão que eu falei há 2 semanas atrás, na live, né? Quando eu falei assim, putz, eu vou tratar de um assunto que ele é delicado para algumas pessoas por conta das suas crenças. Quero falar de espiritualidade dentro dos negócios, de espiritualidade dentro da vida pessoal. Gente, aqui quando a gente fala do coeficiente de espiritualidade, tá? Que é uma coisa que vocês vão começar a ouvir muito, tá? Repetidamente, eles não estão ligados à religiosidade. Eles estão ligados aos valores que se conectam com pessoas que são espiritualizadas. Né? Pessoas espiritualizadas tendem a ser mais calmas, mais pacientes, perdoam, são mais resignadas, são mais resilientes. Então, são comportamentos ligados a esse coeficiente que as empresas estão buscando. Elas não estão querendo criar templos dentro das empresas. Elas querem usar os requisitos de pessoas que têm um comportamento, que têm uma atitude, que têm uma espiritualidade na sua vida pessoal e que isso leva a esse comportamento de honestidade, de se colocar no lugar do outro, de paciência, porque uma fé paciente, né? De amorosidade na comunicação. Esses elementos estão sendo muito bem vistos pelos RHs e sendo trazendo para dentro dos negócios. Então, eles estão trazendo isso para dentro das empresas com esse olhar. Né? Mas Renato, eu sou uma pessoa que eu não acredito em religiosidade, não tenho uma crença, não vou entrar nesse critério. Mas vamos estudar, então, se você quer criar um upgrade, vamos dizer assim, né, profissional, quais são os comportamentos que são relacionados a esse tipo de pessoas que têm um convívio com espiritualidade que eu preciso desenvolver. Então, são as habilidades, são os comportamentos que são importantes para a gente pensar aqui. É igual a inteligência emocional. As pessoas vão fazer um curso de inteligência emocional achando que a gente vai pegar uma caixinha cor-de-rosa e entregar lá na cama dele a solução para resolver. Impossível. Se alguém te prometeu isso, te enganou. Se alguém te prometeu isso, te enganou. A gente precisa colocar os profissionais. Por que eu gosto muito dos trabalhos de alto impacto? Tá? Porque eu preciso pôr a pessoa numa situação muito próxima da situação real para ela perceber como ela reage. E a partir da reação, a gente faz um debriefing, a gente debate, a gente discute como que eu poderia ter feito melhor. Porque é diferente de um processo matemático que quando chega ali, que é importantíssimo, mas eu tenho lá os dados, ele me pega todos os dados da empresa, eu estou com os dados na mesa, a gente se enfia lá numa war room, enquanto os dados não fecharem, a gente não segue. No comportamental eu não consigo. Então, quando eu levo essa pessoa para ela experimentar uma situação que talvez
seja desconfortável para ela, a gente começa a debater e colocar. E se você utilizasse esse elemento? É o self-coach. Um bom self-coach faz isso o tempo inteiro. Inclusive, sempre foi minha discussão, né, nos processos de self-coach. Que assim, o coach não interfere. O self-coach que não interfere através de perguntas que sejam pontuais, que sejam provocativas, ele não consegue resultado. Né? Porque eu preciso tirar o cara da zona de conforto. Então, porque o próximo soft skill tem a ver com tudo isso que o Renato falou, que é o tomador de decisões, né? A gente precisa tomar decisões. E eu conheço muita gente que tem medo de tomar decisão. E aí empurra, né? Eu tive um diretor que ele era muito empurrador, né? Fala assim, proscratina para ver se o problema some, né? Então não toma decisão para ver se o problema vai embora, né? E a bola de neve vai crescendo, né? E eu dizia para eles, não existe almoço de graça, então quanto mais tempo você demorar para tomar a decisão, mais tempo esse almoço mais caro esse almoço vai custar. Então tomar decisões junta todas essas questões da nossa inteligência emocional, do nosso medo, do nosso aprendizado. Na situação que eu coloquei, né, de demissão, dos meus funcionários, quem que não tem medo de fazer isso? Quem não tem medo, não pensa, né? Não tem empatia, não se coloca lá. Mas a gente tem que tomar essa decisão. Eu preciso ter força, né? Força moral, né? E entre o coeficiente espiritual, força moral, força emocional. Mandou uma mensagem que travou. O meu tinha dado uma travadinha, mas voltou. Voltou já. Para mim tá normal. Então, a tomada de decisão também é um soft skill aí bastante necessário. E a gente, nas nossas andanças por aí, a gente conhece muita gente que tem medo de tomar decisão. Muita gente de verdade. Tá? E aí vem um outro soft skill que a gente já falou, né? Que é a orientação para servir. A gente vem aí de lideranças que foram acostumadas a cobrar. Eu só cobro. Né? E a orientação do profissional do futuro é servir. Né? Eu não vou cobrar, mas eu vou perguntar por que não entregou. Não quer que eu possa te ajudar para você poder entregar. Irani, gratidão. Você usou uma frase agora que eu quero que todo mundo que esteja aqui entenda essa diferença, porque a gente tem muita dificuldade, desde o raio do livro lá do monge executivo. Líder servidor não é líder fazedor. Tá? O líder não faz pelo outro. Ele entende a forma de cobrar, de acompanhar, de entregar a ferramenta. Gratidão. Eu precisava fazer essa vírgula. É porque o servir para a gente em português, né, na verdade, a gente tem essa conotação do servir, né? O servir é se colocar à disposição, é facilitar. Né? A gente deveria não falar de líder servidor, porque a gente traduziu essa palavra, a gente de líder facilitador, né? E o líder facilitador precisa ter empatia, ele precisa entender, estar no lugar do outro, para conversar com o outro, né? E a gente, como a gente cria pequenos ditadores, o ditador não tem empatia por ninguém. Então é um soft skill que a gente precisa desenvolver aí, né? Como ser facilitador, né? O próximo soft skill que está listado aqui é negociação. Tá? Como é que eu negocio? Então, a negociação começa pela autovalorização, gente. Quando eu entro na negociação, eu preciso acreditar que eu tenho razão. Se eu entrar numa negociação sem ter confiança em mim mesmo, eu não vou ganhar nunca, né? É a gente batendo boca com os nossos filhos. Parece uma perda de tempo, mas é um bom exercício. Mas eu preciso estar coberto de razão, né? Para poder bater boca de forma adequada, né? Com um filho. Eu preciso realmente ter argumentos bons, né? Não aquele argumento, manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? Então, quando esse a gente não se sustenta mais. Isso. Então, quando a gente não se conhece, não confia na gente, a gente tem um baixo poder de negociação. Né?
Então, se eu vou para uma reunião de negociação de um aspecto, de um problema, né, faça um SWOT desse problema. Né? Quais são as fortalezas que eu tenho para negociar? Quais são as minhas fraquezas? Porque eu vou trazer toda a conversação para minha fortaleza, eu vou fugir da minha fraqueza. E isso envolve autoconhecimento, gente. É um exercício diário, né? Dioturno, né? De manhã, de tarde e de noite, né? Falo que precisa pensar muito em dor, é se autoconhecer. Porque se eu não confiar em mim, já entrei na negociação, já perdendo, né? E aí entra um outro soft skill extremamente importante para os tempos desafiadores que a gente está vivendo, que é a flexibilidade. O quanto eu estou sendo flexível comigo e com os outros. O quanto eu estou me cobrando, o quanto eu estou me culpando. Lembra que quando eu me cobro, quando eu me culpo, eu estou espelhando. Então eu acabo cobrando e culpando os que estão ao meu lugar, ao meu redor, por coisas que eles não têm nem noção do que está acontecendo, né? A flexibilidade vem nessa relação da gente com a gente mesmo, né? Eu preciso disso. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou achando que eu estou errada? Por que eu estou achando que isso está me machucando? A gente está vivendo momentos desafiadores, né? Onde mudou toda a nossa rotina, toda. Né? Pensa nas pessoas, né? Eu brinco que as pessoas que têm mais dificuldade de usar máscara são os idosos. As crianças, você pôs uma máscara na cara, eles vão para a praça, de bicicleta, joga bola. Aliás, eles mesmos vestem antes de sair de casa, sem pensar muito nisso. Mas porque a gente, né, tem vários hábitos que já estão dentro da gente, né? Então, a flexibilidade, né, ela é extremamente necessária nesse momento. Pensa que eu estou numa empresa que fazia o produto A, agora ela tem que vender o produto D. Já penso, se eu ficar lá naquele lugar... Preciso, infelizmente, quando o papo é bom... Passa rapidinho, né? Quando o papo é bom, ele passa rápido. Infelizmente, eu preciso encerrar aqui, tá? Eu quero agradecer, gratidão, Irani, do fundo do coração, mais uma vez, a oportunidade de estar aprendendo contigo. Acho assim, os comentários aqui mostram, né? Verdade, a Dani falando, outras pessoas comentando, a Silvia comentou, o medo de tomar decisão é o medo de errar. Então, o pessoal concordando bastante com o que a gente está falando. O vídeo vai ficar, tá? Salvo no IGVT. Então, fica aqui o convite para as pessoas que não me seguem ainda no Instagram ou no YouTube, tá? Renato Basso, já vai lá, me segue agora no Instagram, no YouTube é renatobasso.20. Não, ponto 20 aqui no Instagram, Renato Basso lá no YouTube. Me seguem, esse vídeo vai ficar disponível, tá? Irani, quais as suas redes sociais? Olha, eu sou uma pessoa mais conservadora, tá? Eu tenho o LinkedIn, né? Irani Faria Franco, né? E eu também tenho o site da minha empresa e o YouTube da minha empresa, que é IFF Consultoria. Depois eu vou desdobrar esse vídeo lá no meu YouTube também, para ficar disponível. Mas eu fico aí disponível para vocês lá no LinkedIn e entre em contato que a gente está aí o tempo todo juntos, né, Renato? Então é isso, gente. Coraçãozinho, gratidão mais uma vez. Gratidão pela oportunidade, Renato. Tamo juntos, valeu, obrigado a presença de todo mundo. E até quinta-feira que vem. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, beijo no coração de todo mundo aí, valeu.